Olá, é uma alegria estarmos dando sequência ao nosso estudo na carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos dar sequência ao capítulo 2, vamos ver dos versos 11 a 13. Amém, queridos? Antes de mais nada, eu quero saudar aos irmãos da comunidade Cristo para as Nações e também a todos os internautas, aqueles que têm acompanhado esse estudo pelas mídias sociais. Paz do Senhor seja sobre tua vida. É uma alegria podendo servir a tua vida, a todos aqueles que têm acompanhado esse estudo. Amém? Eu queria dar sequência, como eu disse no começo, nós vamos dar continuidade ao querigma que nós estamos conversando, falando sobre a maravilhosa e admirável história da nossa salvação. O tema da mensagem de hoje é: agora nós somos povo de Deus. Amém, queridos? Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Somos povo de Deus. Então eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo na carta de Efésios, capítulo 2, dos versos 11 a 13. Diz assim: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos a alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Eu queria convidar você a orar nesse momento. Vamos orar, vamos buscar graça no Senhor para que a gente possa dar sequência a esse estudo. Amém? Pai querido, nós queremos te agradecer, te louvar pelo privilégio, Senhor, de podermos estar ouvindo, aprendendo e sensível à Tua palavra. Senhor, fala ao nosso coração, ministra ao nosso coração. Queremos estar sensíveis àquilo que o Senhor quer falar às nossas vidas nesta tarde. Queremos aprender da Tua palavra, queremos estar sensíveis para ser guiados pelo Teu Espírito. Senhor, se revela a nós, fala ao nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. Tira toda a inquietação. Tira, Pai, tudo aquilo que impede, Senhor, que o fluir do Teu Espírito venha sobre nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos? Algo muito importante nesses versos, nós vamos ver que os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. O único pacto de paz verdadeira e eficaz foi o que Deus fez em Jesus. Essa foi a maior missão de paz da história da humanidade. Deus reconciliou judeus e gentios num único corpo e reconciliou o homem rebelde consigo mesmo. Estes versículos podem ser sintetizados em 3 palavras. Presta atenção, 3 palavras: separação, reconciliação e unificação. Que coisa tremenda, hein? 3 palavras impactantes, né? Separação, reconciliação e unificação. E o primeiro ponto que eu queria destacar nesta mensagem é o povo de Deus do Antigo Testamento, Israel. Quando a gente estudou Efésios 1, a gente viu que o pecado produziu divisão e inimizade entre os seres humanos. Contrariamente ao plano de Deus, pessoas, famílias e nações se tornaram antagônicas entre si. Do meio desta humanidade dividida, Deus escolheu a um caldeu chamado Abrão, cujo nome mais para frente foi mudado para Abraão. E isso há cerca de 1800 anos antes de Cristo, para formar, através da sua descendência, a descendência de Abraão, um povo especial para Deus.
O propósito de Deus era abençoar todas as famílias da terra, através da descendência de Abraão. E você pode anotar aí, nós não vamos ler, mas eu acho importante você depois meditar, abrir sua Bíblia e ler Gênesis 12, 1 a 3 e Gênesis 22, de 15 a 17, que fala, né, Deus mostra, Deus estabelecendo um pacto com Abraão, onde Deus institui a circuncisão como sinal deste pacto. Cada descendente do sexo masculino devia ser circuncidado ao 8º dia, para que formalmente fosse considerado do povo de Deus. E Jacó, neto de Abraão, herdou essa bênção. E Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Seus 12 filhos se tornaram os cabeças das 12 tribos que constituíram o povo de Israel. Quando, durante um período que houve uma grande período de fome em Canaã, a cidade onde viviam, né, Jacó e toda a sua família, eles precisaram se mudar e se estabeleceram no Egito. Amados, depois de 400 anos, essa família chegou a converter-se num povo de mais de 2 milhões de pessoas. Porém, eles estavam debaixo de jugo de escravidão, que foi imposta pelo faraó do Egito. Foram subjugados. E depois, por meio de Moisés, Deus realizou grandes sinais e prodígios e livrou o seu povo daquela nação que os mantinha debaixo de jugo de escravidão, o Egito. No deserto do Sinai, Deus deu ao povo a lei e os 10 mandamentos e instituiu o sacerdócio, o tabernáculo, os sacrifícios e o culto. Deus fez um novo pacto com esse povo no deserto e o organizou como uma só nação. Depois de 40 anos, os fez entrar novamente na terra de Canaã. Através de seus profetas, Deus prometeu coisas positivas ao povo, mas Israel foi infiel. Israel não obedeceu a Deus e não serviu de bênção para as outras nações da terra. Baseando-se nas promessas que Deus havia feito, Israel se tornou soberbo e desprezou as demais nações, chamando-os de gentios. Mas segundo as promessas de Deus, Israel esperava para si um Messias, que no original é ungido. Eles esperavam, tinham essa esperança. E como que então ficou a condição dos judeus? Perdão, a condição dos gentios. Os judeus nós sabemos que estavam na expectativa do Messias, do ungido. E a condição dos gentios? Segundo Israel, a humanidade se dividia em 2 grupos. Israel, o povo escolhido de Deus, e os gentios, o resto das nações. E nós podemos ver isso de forma muito clara, né, a situação dos gentios, quando Paulo descreve nos versículos 11 e 12, de forma clara. Olha, primeiro, eles eram incircuncisos, ou seja, não pertenciam ao povo de Deus. Segundo, estavam sem Cristo, ou seja, sem a esperança de um Messias. Terceiro, estavam separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Quarto, eles estavam sem esperança. E quinto, sem Deus no mundo. Olha que condição terrível que estavam os gentios. Amém, queridos? O segundo ponto que eu queria destacar nessa mensagem é o povo de Deus do Novo Testamento, a igreja. O versículo 13 diz assim: Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, fostes aproximados
pelo sangue de Cristo. Amados, mais uma vez a gente está vendo a palavra mas traz um significado tremendo para a mensagem de Paulo. Tanto o João Alfredo como o Luiz Henrique, nas últimas mensagens, destacaram a palavra mas, e eu também quero destacar ela aqui. Porque a palavra mas aqui no versículo 13, ela muda completamente a condição dos gentios. A gente vê o verso 11 e 12, aí quando chega no 13, o mas muda completamente. Paulo passa a se dirigir aos gentios e dizer-lhes que esta era a condição de vocês. Porém, agora, uma grande mudança aconteceu. Agora os gentios têm as mesmas chances que Israel. Por quê? Aqui vem uma pergunta. Por quê? Porque o Messias esperado chegou. Jesus Cristo veio. E vocês que estavam longe agora estão perto. Aleluia! Que coisa tremenda. Cristo, ele é o descendente de Abraão, o cumprimento da promessa, o servo fiel, o Messias que veio para abençoar as nações. Na Páscoa, os israelitas sacrificavam um cordeiro para expiar o pecado do povo de Israel. Expiação, fazer expiação. Cristo é muito mais que isso. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, João Batista mostra. João Batista aponta e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não tirou somente o pecado de Israel, ele tirou o pecado do mundo. Em Cristo, nós que antes estávamos longe, agora estamos perto. Agora, com Cristo, a bênção dada a Abraão alcança todos os gentios. E aqui eu quero destacar 2 textos do livro de Gálatas que nos traz uma clareza muito grande. Queria convidar você a abrir comigo. Então, um pouquinho para trás aí, Gálatas capítulo 3, verso 14. Diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A bênção de Abraão chegou a nós por Cristo. Cristo trouxe a todos aqueles que confessam o seu nome as bênçãos de Abraão. Amém, queridos? E outros versículos que eu quero destacar no capítulo 3 são os versículos 26 a 28. Olha só. Pois todos vós, filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sorte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Glória a Deus, que coisa maravilhosa, que texto esclarecedor. Porque em Cristo Jesus não há nem circuncisão e nem incircuncisão. Acabou, não tem virtude alguma, mas sim em sermos uma nova criatura. Está isso em Gálatas 6,15. Está um pouquinho aí, né? Olha só. Diz assim: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Gálatas 6,15. O Novo Testamento nos revela claramente que agora o povo de Deus é um só. E está constituído por todos aqueles que nasceram de novo, provenientes de todas as nacionalidades, sejam judeus, sejam gentios. Este povo de Deus que confessa Jesus Cristo como Senhor da sua vida é agora chamado a igreja. Oh, glória a Deus, que coisa tremenda. E eu queria destacar o terceiro ponto aqui.
Porque esses versículos, eles estão dentro de um contexto que o que eu quero destacar é o perigo de uma divisão que estava chegando à igreja de Éfeso. E como eu falei lá nos primeiros vídeos, no capítulo 1, Paulo, ele era o instrumento de Deus para fundar a igreja de Éfeso. Ele foi o enviado, o apóstolo, em nome de Deus, para fundar a igreja de Éfeso. Depois de 3 anos de trabalho apostólico, Paulo deixou estabelecida na cidade de Éfeso uma grande comunidade de discípulos, com um corpo de presbíteros que cuidavam, pastoreavam o rebanho nessa cidade. E de acordo com os princípios estabelecidos pelos apóstolos, a totalidade dos cristãos que viviam em uma cidade formavam uma única igreja nesta cidade. E nos dias do Novo Testamento, nunca coexistiram 2 ou mais igrejas numa mesma cidade. Paulo, estando preso em Roma, chegou, aos ouvidos dele, ficou sabendo, de que havia um perigo. A igreja em Éfeso estava em perigo, em grande perigo. E esse perigo era o perigo de uma divisão dentro da igreja de Éfeso. As velhas raízes étnicas queriam voltar a brotar, criando uma ameaça de divisão. E o que era essa ameaça? A comunidade cristã em Éfeso estava formada por milhares de judeus e gentios que provinham de culturas diferentes e tinham costumes e tradições muito distintas entre elas. Os cristãos de origem judaica se sentiam filhos de Deus de primeira classe e estavam subestimando os cristãos gentios e, além disso, queriam impor a esses gentios uma série de ordenanças e costumes e ritos judaicos. Toda essa situação implicava no perigo de que se produzisse uma divisão e de que formasse na cidade 2 igrejas, a dos cristãos judeus e a dos cristãos gentios. Dentro desse contexto, Paulo escreve em sua carta, e com a sua autoridade apostólica e com uma clareza vindo da parte de Deus, recebida através de revelação, ele desbatara. Vou falar de novo que eu falei errado, Ele desbarata, perdão, amados, toda a tentativa de divisão da igreja naquela cidade. E isto se aplica a nós hoje, a todas as igrejas, todas as cidades do mundo. A revelação que Paulo está nos trazendo acerca da unidade de igreja, ela é um fundamento estabelecido pelos apóstolos e profetas para a igreja de todos os séculos. Qualquer divisão que se produza dentro da igreja é absolutamente contrária à vontade de Deus, porque Deus nos chamou a sermos uma só raça, um só povo, uma só nação, uma só família. Amém, queridos? E eu queria concluir dizendo algo muito importante aqui. A unidade do corpo de Cristo tem a sua expressão prática na igreja, ou seja, na integração e no funcionamento de todos os discípulos em um só corpo. Existe uma relação entre as verdades aprendidas nesses 3 versículos hoje, com alguns versículos que eu falei já no capítulo 1, de 9 a 10. Por quê? Olha só, capítulo 1, de 9 a 10, diz o seguinte: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então o Senhor já fez em Cristo um só povo, uma só raça, uma só nação, uma só família.
de discípulos em Cristo Jesus. Nós fomos reconciliados com Deus, por isso precisamos desfrutar dos benefícios desta família de Deus, vivendo em harmonia com os irmãos e não construindo paredes de separação, onde Jesus já derrubou, Jesus já quebrou o véu de separação. Lembre-se, aqui uma coisa importante eu quero que você traga à sua memória. O Senhor nos chamou e nos deu o ministério da reconciliação. Agora eu queria fazer uma pergunta para você. Você tem sido o instrumento nas mãos de Deus para que outras pessoas se reconciliem com Deus? Para um pouco. Não tenha pressa para responder essa pergunta. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Eu vou repetir a pergunta. Você tem sido um instrumento nas mãos de Deus para que outras pessoas se reconciliem com Deus? Deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração. Amados, a minha oração é que essa palavra faça presente em nossas vidas. Que ela seja impactada em nossa mente e coração, para que a gente possa viver o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. E como discípulos de Cristo, nós possamos confessar, proclamar e levar aqueles que estão afastados do Senhor a se reconciliar em Cristo com o Pai. Amém, queridos? Que o Senhor possa estar nos abençoando e que esta palavra possa produzir no meu e no teu coração frutos de arrependimento, frutos de graça e frutos de reconciliação. Amém? Curve vossas cabeças, vamos orar. Amém? Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude, que nos capacite a viver essa verdade. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra é fiel, porque o Senhor honra as suas promessas. Em Cristo Jesus, o Senhor está nos chamando para sermos um. E eu quero te agradecer e te louvar, em nome de Jesus. Pai, eu rogo por todos aqueles que estão junto comigo, assistindo a essa mensagem, ouvindo este vídeo, que essa palavra possa impactar os nossos corações e nós possamos cada vez mais seguir em direção ao teu propósito em nossas vidas e que este propósito se cumpra através de Cristo, pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Grande abraço. É uma alegria imensa poder estar repartindo com você aquilo que Deus tem falado ao nosso coração como comunidade. E eu peço que a graça e a bondade do Senhor seja presente sobre tua vida. Amém, queridos? Deus te abençoe. A semana que vem nós temos mais um vídeo aí. Amém? Deus abençoe, graça e paz.